Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, cumprimentar os servidores desta Câmara, cumprimentar toda a população belmontense aqui presente, em especial os aprovados do concurso público da Prefeitura Municipal de São José do Belmonte. A nossa passagem por aqui hoje diz respeito à ocasião da sessão passada, que aqui esteve neste plenário o representante jurídico do município de São José do Belmonte, se contrapondo à ação jurídica nossa enquanto representante do pessoal dos aprovados no concurso da Prefeitura de São José do Belmonte. Em especial, desencorajando os aprovados a impetrar os competentes mandados de segurança em busca da efetivação do seu direito líquido e certo. Então aqui hoje nós estamos para pontuar e trazer a verdade dos fatos, para trazer o que realmente ensejou a impetração desse mandado de segurança. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, diferentemente do que foi dito aqui na sessão anterior, que foram impetrados mais de 70 mandados de segurança, existem 11 mandados de segurança impetrados. Agora, se existem no polo ativo da ação mais de 70 pessoas, aí é outra coisa. Juridicamente, nós temos, tramitando na comarca da Vara Única de São José do Belmonte, apenas 11 mandados de segurança, cada um dizendo respeito a uma área específica. Os enfermeiros, cada classe tem o seu mandado de segurança específico. Então, eu, enquanto profissional liberal, estou aqui hoje como patrono dos aprovados. Não estou aqui como cidadão, estou aqui hoje investido desse instrumento que me foi conferido pelos aprovados de lutar pela efetivação dos seus direitos. E muito foi dito aqui que se tratava de um direito líquido e certo dos aprovados. Exatamente, se trata de um direito líquido e certo, e que o remédio constitucional cabível para a espécie é justamente o mandado de segurança. Então, se o médico, no exercício da sua profissão, possui os medicamentos necessários para sanar uma doença, para aplacar um mal que nos aflige, o advogado também tem à sua disposição os remédios. E o mandado de segurança é um remédio constitucional que nós utilizamos para garantir o direito líquido e certo diante de uma ameaça ou de lesão a qualquer direito. Então, nosso escritório em nenhum momento saiu por aí atrás de quem quer que seja em busca de entrar numa luta desenfreada ou numa causa sem ter objetividade, sem saber onde nós queríamos chegar. Muito pelo contrário. Aqui nesse mesmo plenário foi dito perante os aprovados que o concurso estava ilegal, que pairava sobre o concurso a pecha da ilegalidade, que o Tribunal de Contas havia suspendido o concurso. Eu fui procurado no outro dia, no meu escritório, pela comissão dos aprovados, que me perguntou se eu poderia assumir a causa, porque aqui havia tido a recomendação de que os concursados fossem atrás da legalidade. Assim foi feito. Me contrataram, subi para Recife, cheguei lá no Tribunal de Contas, não havia ilegalidade alguma. Não existia ilegalidade nenhuma. O que existia era uma medida cautelar que havia sido, na época do prefeito Marcelo Pereira, ele responsavelmente acatou a medida cautelar que dizia respeito apenas à suspensão temporária do certame público enquanto estava havendo o período eleitoral. Depois de empossado os eleitos, já estavam no exercício das suas funções, não havia mais nenhuma necessidade desse concurso estar suspenso. E foi isso que o Tribunal de Contas disse e emitiu um parecer orientando o município de São José do Belmonte a homologar o concurso público. E daí foi que se começou a luta dos aprovados. Mais uma luta. E aqui nós estivemos, nesse mesmo plenário desta Casa Legislativa, pedindo o apoio dos senhores vereadores para abraçar a nossa causa. Porque foi dito que, se os aprovados trouxessem a legalidade, no outro dia
haveria a homologação e em seguida a convocação dos aprovados. Não houve. Então nós começamos uma luta nas rádios, aqui, em todos os locais, até que fomos ouvidos. E em maio o concurso foi homologado. Naquela ocasião, no gabinete do prefeito, estávamos nós, a comissão representativa, o vereador Paulo Pereira estava presente, e ali foi dito que, por gentileza, os aprovados esperassem, tivessem paciência, porque até a metade do ano, se encerrando o primeiro semestre, haveria o término das aulas do período letivo, e aí seria possível iniciar as convocações. Então, nós compreendemos em especial a existência de pais e mães de famílias que estão contratados, que necessitam desse dinheiro. Mas também nós precisamos compreender a situação dessas pessoas que estão concursadas e estão hoje, muitos deles, desempregados por conta que existem servidores temporários ocupando as funções de provimento efetivo. Funções de provimento efetivo, o que significa? São funções permanentes do poder público. São funções que não cabe um servidor temporário ocupar. Um cargo de enfermeiro, um cargo de médico, de professor, de agente de endemias, existe, é previsível um cargo desse e foi criado por lei e está sendo ocupado por servidores temporários. Então a nossa luta, especificamente, diz respeito em relação aos contratos temporários que existem ocupando a vaga desses servidores. Então eu gostaria de dizer aqui, relatar especificamente a Vossas Excelências, pedir a devida vênia, porque foram abertos 219 vagas, foram 219 cargos, mais o cadastro de reserva. Até hoje, nós temos 44 aprovados que já foram convocados para tomar posse. Desses 44, 15 no mínimo não tomaram posse, porque esse processo de nomeação e posse não tem a transparência devida, nós não temos como saber. Então, informações por alto dos próprios aprovados, 15 pessoas deixaram de tomar posse. Então nós temos aqui, por exemplo, o cargo de técnico em enfermagem. Foram ofertadas 6 vagas no edital, existem 12 aprovados, ou seja, tem 6 para cadastro de reserva. O município convocou 6, ou seja, todos os que passaram dentro das vagas. Desses 6, o primeiro lugar não compareceu, o terceiro lugar não compareceu, o 6º lugar não compareceu. Ou seja, ficaram 3 vagas em aberto para que se convoque os próximos, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido. Abriu vaga, então o próximo passa a figurar dentro das vagas. Então os próximos colocados passam a figurar dentro das vagas e têm direito líquido e certo à nomeação. Existem hoje 20 contratos temporários ocupando os lugares dos técnicos de enfermagem que estão no cadastro de reserva. E desses 20 contratos, pasmem, 16 são para o hospital, que aqui foi dito que o hospital não tinha contrato. Pois eu quero dizer que o hospital tem 16 contratos para o cargo de técnico de enfermagem, eu digo e provo. Então, o cargo de enfermeiro, 6 vagas no edital. Foram aprovados 32 candidatos. Ou seja, 26 ficaram para cadastro de reserva. Todos os 6 foram nomeados. Dos 6, 3 não compareceram. Certo? E dos 3 que assumiram, uma que está em estágio probatório já foi cedida para o município vizinho de Verdejante. Em estágio probatório. Certo? Então, há 18 contratos de enfermeiros hoje. Se existe cadastro de reserva, pessoal esperando para ocupar essas vagas, hoje nós temos 18 contratos de enfermeiros, além de uma professora efetiva que atua como enfermeira, recebendo o recurso do Fundeb 60. Digo e provo. Desses 18 contratos de enfermeira, 11 estão no hospital. Foi dito que não havia contratos no hospital. 11 são para o hospital, incluindo alguém que eu não vou dizer o nome,
por questões de ética e de sigilo, mas eu vou passar para os vereadores, alguém que está acumulando um cargo comissionado de livre nomeação e exoneração do prefeito, mas também de dedicação exclusiva, e a pessoa está acumulando com um contrato, certo? Com um contrato de enfermeiro que está ocupando a vaga de um efetivo, certo? Então nós temos aqui também um médico plantonista, que foram ofertadas 7 vagas no edital, foram aprovadas 17 candidatos, inclusive 3 desses candidatos são filhos da terra, ficaram portanto 10 no cadastro de reserva. Daí, dos 7 aprovados, o prefeito chamou os 7, só que dos 7, 4 não compareceram, e justamente os 4 que estão abaixo dessa colocação, do 8º em diante, deveriam ter sido convocados, porém não foram, mas há 11 médicos plantonistas contratados temporariamente para a função de médico, e existem, inclusive na lista, 2 médicos no cadastro de reserva que são filhos da terra, que são de São José do Belmonte e que poderiam estar hoje ocupando essas vagas. O cargo de atendente de farmácia foi ofertado 1 vaga, operador de máquina 3 vagas, nutricionista, psicólogo clínico e psicólogo educacional. Todos esses aqui, a maioria é 1 vaga. Então, atendente de farmácia tem um contrato, operador de máquinas tem um contrato. Isso eu estou explicando para vocês, por quê? Porque a princípio o prefeito tem a prerrogativa, dentro dos 2 anos, isso é de conhecimento público, todos nós sabemos que o edital confere 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, para que se convoque os aprovados. Se ele quiser convocar no último dia, ele poderia. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que se houver contratos ocupando as vagas de caráter efetivo, ficar provado que estão ocupando a vaga em caráter efetivo, o direito, a mera expectativa de direito de ser convocado dentro do prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, passa imediatamente a se constituir no direito líquido e certo. E é por isso mesmo que nós estamos impetrando os mandados de segurança e não vamos parar. Muito pelo contrário, nós vamos continuar. E o agente de endemias, 12 vagas, foram nomeadas apenas 4. 8 estão aguardando a nomeação. Existem 19 contratos ativos. Então, enquanto 8 aprovados aguardam a nomeação, 19 estão ocupando a vaga deles. Agente comunitário de saúde, na Vila Delmiro, foram ofertadas 4 vagas, houve apenas 1 convocação. Para o distrito do Carmo, 2 vagas, não houve nenhuma convocação, mas lá tem 3 contratadas ocupando a vaga dessas 2. Do tempo? Certo. Então, como o vereador me alertou aqui, eu gostaria... Exatamente, eu queria que resposta. A mesa não vai aqui tolher um assunto tão importante como você está falando. Também, no final da sua explicação, como falou Isaías, ele vai ter o direito de novamente vir. Agora, quando for convidado novamente, para que venham os 2, que aí nós damos tempos iguais a cada um, réplica. E ao final da sua explanação, eu vou explicar aos vereadores e ao plenário o que eu estou sabendo de tudo que você está falando também e o que foi explicado aqui, o que foi explicitado na última sessão. Pode continuar. Agradeço. Para o cargo de motorista, foram ofertadas 17 vagas no edital. Alguém aqui, motorista? Foram convocados apenas 4, das 17 vagas, foram convocados e nomeados apenas 4. Hoje, nós temos 20 contratos temporários ocupando as vagas desse pessoal aqui. Auxiliar de serviços gerais na saúde, foram ofertadas 2 vagas. Nesse caso da saúde, foram nomeados, os 2 já tomaram posse. Acontece que ficaram 25 candidatos que estão no cadastro de reserva
aguardando sua convocação. Entre 2011 e 2017, se aposentaram 35 auxiliares de serviço. Então, se aposentaram 35, abriram-se 35 vagas criadas por lei de caráter efetivo que deverão ser ocupadas por esse pessoal que está no cadastro de reserva. Mas existem 13 contratos temporários hoje, sendo 6 no hospital, onde disseram que não tinha contrato. Agora vamos para o cargo específico na educação, entrando no cargo de professor 1, onde foram ofertadas 60 vagas. Professor 2, foram ofertadas 17, mais o cadastro de reserva para o professor com licenciatura em letras, né? Então, e mais aposentadorias, né? A aposentadoria, ela abre uma vaga também. Foram aposentados 74 professores entre 2011 e 2017. Então, somando-se 60 com 74, dá 134 vagas de professor 1 no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal. Convocações de professor, alguém ouviu falar? Nenhuma. Então, em junho, existiam 67 contratos temporários de professor 1. Isso fora as duplicações de carga horária. A alegação do município, por ocasião da reunião que nós tivemos lá no Ministério Público, foi no sentido de que esses contratos estão substituindo o pessoal que está de licença, né? E nós recebemos essa lista. Por aquela ocasião, nós recebemos. São 31 professores efetivos que estão sendo substituídos por pessoal contratado. O município não justificou os outros 36, né? Então, tem 67 contratados, 31 estão de licença, mas os outros 37 ninguém sabe como foi essa conta. Então, nós analisando esses 31 pessoas que estão de licença, nós encontramos professores cedidos para outros órgãos ou entidades com ônus para o município. Aquele professor que está cedido para o Estado, que está cedido para a Secretaria de Saúde, para diversas entidades, órgãos públicos, e estão recebendo, inclusive, com recursos do Fundeb. Essas informações estão aqui, eu vou passar para os vereadores ao final desta sessão. E que isso viola, inclusive, o artigo 27 do Estatuto do Magistério Público, que reza: a cessão de professores para órgão ou entidade do Estado ou da União dar-se-á sem ônus para o município, tendo como referência o regime de colaboração e interesses dos entes federados. Eu encontrei também professores que estariam de licença gestante, licença médica, licença prêmio, entre janeiro a junho. Esses professores tiveram substitutos. Só que os contratos desses substitutos vigoram por um ano. Então, como é que esse contrato está substituindo alguém que está de licença por 6 meses, vai até junho, mas o contrato dele é de um ano? Então, claramente se vê que ele não está substituindo, ele está ocupando uma vaga do concursado. O cargo de professor 2, que engloba educação física, que engloba matemática, ciências, existiam em junho 27 professores contratados por hora-aula, né? 18, segundo o município informou na relação, estão substituindo professores efetivos de licença. Analisando essas 18 substituições, nós encontramos que um dos professores cedidos continua a receber pelo Fundeb 60 e ele possui 200 horas. Porém, as pessoas que o estão substituindo têm 2 contratos de 150 horas cada um, ou seja, já está sobrando mais 100 horas, né? Então, outro professor afastado de sala de aula, porém, ele está recebendo seus proventos normalmente. Segundo foi informado pelo município, ele está afastado da sala de aula. Quando se vai ao portal da transparência, nós encontramos ele recebendo os proventos dele normalmente. Não vou citar nomes por questões de ética, mas, como eu já disse, ao final eu vou passar toda a relação que aqui eu tenho. Outras situações, a título de exemplo, um auxiliar de serviços gerais, servidora de Serra Talhada,
está como professora aulista em efetivo exercício na Escola José Nunes de Magalhães. Vocês entenderam? Ela é auxiliar de serviços, concursada de Serra Talhada, está na sala de aula como servidora efetiva, como professora do município de São José do Belmonte. Outra auxiliar de serviços de São José do Belmonte, do quadro efetivo, também está na sala de aula como professora naquela unidade escolar. Outras 2 pessoas também estão no quadro daquela unidade escolar, mas não aparecem no portal da transparência. Nem estão entre os contratos, nem estão na folha de pagamento. Não se sabe como é essa questão desse vínculo dessas 2 pessoas. Na escola professora Valdeci de Paula Menezes, há uma servidora também de Serra Talhada, concursada como auxiliar de serviços gerais em efetivo exercício de professor na sala de aula. Em claro desvio de função, desvio de finalidade, enfim. Noutra situação, há uma servidora atuando na escola sem existir nenhum vínculo com o município. Ela também assina a frequência, nós juntamos a frequência dela aqui. Para o cargo de merendeira, o edital ofertou 16 vagas, mais 23 vagas que foram abertas através de aposentadorias entre 2011 e 2017, totalizando 39 cargos. Houve alguma convocação? Não. Nenhuma. Existem 12 contratos temporários ocupando essas vagas. Auxiliar de serviços gerais na educação, foram 18 vagas no edital. Apenas um candidato foi convocado e há 15 contratos ocupando essas vagas. Agente administrativo também da mesma forma. Vigilantes, que foi um cargo específico do cadastro de reserva, mas existem 6 vagas abertas em decorrência de aposentadoria. Existem 13 contratos de vigilantes. E a prefeitura respondeu, inclusive, numa demanda que nós fizemos através do Sistema de Informações ao Cidadão, que não existe nenhum servidor gozando de nenhuma licença prêmio, licença sem vencimento. Então, isso significa que essas 13 pessoas estão ocupando vagas permanentes no quadro de pessoal. Então, diante disso, nós gostaríamos, eu pedindo mais um momento aqui, foi falado na sessão anterior a respeito de uma decisão que havia sido exarada nos autos do primeiro mandado de segurança que nós impetramos. Eu gostaria de dizer que, diferentemente do que foi dito, não foi denegada a segurança. Por quê? Nós pedimos a antecipação dos efeitos da tutela. E o que é isso? É uma liminar. E a gente pede para o juiz analisar se nós preenchemos os requisitos para ele antecipar o julgamento, que seria lá no final, para o início do processo. Dificilmente um juiz defere uma liminar dessa em se tratando de uma situação de convocação de servidor, porque naturalmente é irreversível. Se ele determinasse imediatamente que convocasse vocês, ele não teria mais como depois dizer, não, saia. Não tem como. Então, naturalmente, ele negou a liminar, dizendo que indefere o pedido de liminar por não verificar presente, ao menos no momento, o requisito autorizador do perigo da demora. Então, o mandado de segurança em nenhum momento foi denegada a segurança. Então, eu gostaria de dizer, trazendo todos esses fatos aqui a lume, a este plenário, a esta Casa de Leis, a população de São José do Belmonte, dizer que o nosso pleito é legítimo, que nós não atuamos de má fé, que nós não estamos optando clientes para empreender uma aventura jurídica. Não. Nós, muito pelo contrário, antes de tudo, nós nos resguardamos do direito líquido e certo que essas pessoas aqui detêm desde a homologação do concurso. E muito embora tenha sido homologado, muito embora tenha sido acordado na reunião que nós tivemos lá, no gabinete do prefeito por ocasião da homologação, não foi cumprido, porque foi dito que em julho começaria a ser divulgado um calendário de como era que seriam feitas essas nomeações. Então, hoje, após a pressão dos concursados, já existe aí um plano para dizer que não vão existir mais vagas, que vão ser fechadas as escolas, que vai ser feito isso, que vai ser feito aquilo. Ótimo.
é importante, é salutar, a educação cresce, o município cresce, é através da educação que a gente gera realmente o desenvolvimento e a mudança social, mas é importante também preservar o direito adquirido dessas pessoas que aqui estão. Então eu gostaria de pedir a Vossas Excelências, como detentores do poder de controle externo conferido pela Constituição, em nome dos aprovados, como constituído que fui para estar aqui hoje, como patrono destes, eu gostaria de pedir que vocês se debruçassem diante dessas informações e, se acharem necessário, levem ao Ministério Público para que ele acelere a adoção das providências com relação à convocação desses aprovados. Eu acredito que esse pessoal já passou por muita humilhação, diante de que os próprios contratados chegam para eles e dizem: não vou sair não, eu não vou sair não, vou ficar aí até quando der, vou levando com a barriga e você não vai ser contratado, não vai ser convocado nunca. Então, eu gostaria de pedir essa compreensão de vocês e que possam entender que aqui não se trata de uma luta pessoal contra ninguém. Nós não estamos lutando contra ninguém. Nós estamos apenas em busca da efetivação de um direito que é líquido, que é certo, foi dito aqui nessa sessão. E que o mandato de segurança, diante da impossibilidade da gente resolver amigavelmente, é o instrumento cabal, é o instrumento eficaz para este caso. Então eu agradeço a paciência, a atenção de vocês e reitero aqui que nós, enquanto eu estiver à frente dessa empreitada jurídica com os aprovados, o que eu sentir que seja necessário e que eu possa fazer dentro do ordenamento jurídico, daqueles instrumentos legais, dos remédios constitucionais que asseguram o direito dessas pessoas, eu vou impetrar. Eu vou entrar na justiça todos os dias, porque eu não sou covarde e a minha profissão eu sei honrar. Porque eu estou aqui hoje não é como cidadão, não é como partidário, porque eu não pertenço a partido político nenhum, mas estou aqui sim para falar por eles, para dar vez e voz a eles. Meu muito obrigado, boa noite, estou à disposição para os Com relação ao que foi exposto, eu como presidente, lembrar e relembrar a todos que esse Poder Legislativo, ele nunca fechou as portas para vocês. Foi aqui as primeiras, vocês tiveram reuniões antes, mas aqui foi aonde vocês foram bem recebidos. Foi aqui que vocês solicitaram uma reunião com o prefeito, foi aqui que o prefeito veio, certo? Quando o Isaías chegou aqui na sessão anterior, uma das primeiras coisas que falou em relação à contratação, realmente, como o Dr. Anderson falou, existia uma medida cautelar no Tribunal de Contas, tudo bem que era por questão do período eleitoral. Passou o período eleitoral. Agora, qual seria o prefeito que tinha a coragem de chegar e dizer assim, sem recomendação nenhuma do Tribunal de Contas, e homologar? E aí, se ele homologasse, o Tribunal de Contas achasse algum defeito? Então, foi aquela viagem que foram para o Recife e que o parecer do tribunal veio e que, se eu não estou enganado, foi dia 4 ou foi dia 10 de maio? 4 de maio. Dia 4 de maio. O que eu quero dizer ao pessoal aqui é o seguinte: como o doutor Anderson tem vários dados aí, se realmente houve algum contrato depois dessa data, que se junte, que se mostrem, para que a gente possa pedir esclarecimentos na Secretaria de Administração. Só tomando sua palavra aí, mas a jurisprudência, ela não diz isso não. A jurisprudência diz que, existindo um contrato temporário, a mera expectativa do direito se convola, se transforma em um direito líquido e certo. Bem, aí é aquela questão, se for, todos os vereadores têm a atribuição de juntar esses dados, chegar no Ministério Público, solicitar. Nós já temos, inclusive, um processo lá em andamento. Com relação a algumas contratações, de fato existem. Agora, existem contratações em programas, certo? Que tem o programa Saúde da Gente, que é um programa, ninguém sabe se vai ser permanente ou temporário.
Agora, se você contrata para um programa, se o programa o ano que vem ou depois não der certo, como é que você vai efetivar uma pessoa? Assim, só tomando a palavra de Vossa Excelência, mas, por exemplo, para o cargo de técnico de enfermagem, a maioria são 16, certo? Dos 20 contratados, 16 estão no hospital, ou seja, eles não estão ocupando nenhum convênio, nenhum programa temporário, eles estão ocupando realmente vagas de caráter efetivo. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: acredito que na última sessão não houve a palavra má-fé em relação ao trabalho do senhor advogado. Né? Mas o advogado usou má-fé para enganar os vereadores. Disse que no hospital não tinha um contratado, tem 18. Muito bem. Aí essas questões aí que devem ser analisadas, tá aí os vereadores, se quiserem debruçar sobre a questão, certo? Essa casa é aberta, que se sentem, que se falem, certo? Se tirem essas dúvidas aí. O que eu tenho a dizer que é o seguinte: quando começou a administração, foi contratado porque o município não podia parar, e foi contratado temporariamente. Hoje existe um concurso que foi homologado, que está sendo chamado de acordo com a necessidade do município. Esse projeto, planejamento que o advogado falou em relação a fechamento de escolas, eu não ouvi da boca do prefeito fechamento de escolas. Agora, que vai haver uma reestruturação na educação para que se melhore a educação, isso aí vai haver. Pode ser. A gente já viu até o projeto. Está no plano, realmente. A gente já viu até o projeto da escola vai ser fechada. Bem, eu sei que vai ser feita uma reestruturação. Se é para o bem da educação, a gente vai debater, isso vai vir para a Câmara, com certeza. Não vai ser uma coisa feita aleatoriamente. Pode. O presidente, ele falou na rádio que vai reformar 19 escolas porque vai fechar as outras. Então, está tendo... Isaías veio a essa casa e trouxe o projeto e mostrou aqui a vários vereadores aqui e a minha pessoa. E eu, na sessão passada, pedi que não fechasse a escola do Caneta, que é uma escola que tem 70 crianças. Entendeu? Aí foi falado e a gente já viu até o projeto. Eu não sei qual é a intenção. Agora, mandou um advogado a essa casa e falou que não tinha contrato, não existia contrato. E a gente sabe, senhor presidente, que contrato está havendo aí, é direto, contratando aí. E eu não sei porque ele não chama o pessoal do concurso, porque ele está chamando quem não votou nele, quem votou e quem não votou, ele está chamando do mesmo jeito aí. E eu não sei porque ele não chama o pessoal do concurso, porque quem mais está dando prestígio no governo dele é quem não votou. Então, não sei porque ele não chama logo os concursados para resolver isso. Doutor? Obrigado. Convido, deixo aqui mais uma vez o convite de, na próxima sessão, dia 30, se eu não me engano, convidar novamente o assessor jurídico da Prefeitura, e os vereadores estão aí para que se sentem, se debatam mais sobre o tema. E é o tipo da coisa, essa casa é de vocês, essa casa está aberta. Os vereadores aqui têm situação, têm oposição, mas essa mesa ela deixa as portas abertas para reuniões, se quiserem fazer aqui, se quiserem fazer a audiência pública também, da mesma forma, sem problema algum. Como foi levantado dados, que o advogado vai repassar esses dados para os vereadores aí, então a gente recebe de bom agrado, para que a gente possa se sentar e debater a questão, tomar um rumo na história. Só tenho a agradecer, presidente. Doutor, eu queria fazer uma pergunta aqui ao senhor, e antes de fazer a pergunta, mais uma vez, eu acredito que eu, como os demais colegas vereadores, em momento algum nós colocamos em questão a questão política partidária para que se chamasse concursado. Até porque as pessoas que me procuraram, em momento algum eu perguntei se ele tinha votado em X ou se ele tinha votado em Y. Eu, como operador do direito que sou, eu luto e vou lutar até o fim que se cumpra o que a lei determina. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, e eu acredito que é uma pergunta
é uma dúvida de muitos concursados. Como o senhor falou aí, existe no hospital 16 contratos, correto? 20 contratos. Não, aliás, são 18 contratos de técnico de enfermagem, especificamente. 18. São vagas de caráter efetivo, correto? Eu pergunto ao senhor, 31 de dezembro, esses contratos, eles têm um fim. Existe alguma possibilidade ainda de que o executivo não chame os concursados e renove novamente esses contratos? Existe. Quando da nossa ida ao Tribunal de Contas, nós conversamos com o relator do caso, e ele foi muito enfático em dizer o seguinte: olha, vocês impetrem o mandado de segurança, vão procurar os direitos de vocês na justiça, porque a única coisa que o tribunal pode aplicar ao gestor é multa. Nós podemos desaprovar a conta, aplicar multa, mas efetivamente obrigá-lo a convocar os aprovados nós não temos como. Nós emitimos parecer, analisamos a prestação de contas, quem julga realmente é a Câmara, que faz o julgamento político das contas de governo, de gestão do prefeito. Agora, é um poder discricionário, né? Está dentro de uma discricionariedade, de uma análise de oportunidade e conveniência do gestor público, dar essa, como era que eu diria, dessa prorrogação dos contratos temporários. Uma vez que ele se encerra em dia 31 de dezembro, como está sendo ventilado, mas embora se encerre dia 31 de dezembro, o poder público, ele tem o princípio da supremacia do interesse público, ele pode a qualquer momento rescindir o contrato por ato unilateral, porque ele não deseja mais, por interesse público, rescindir o contrato, acabou, chamou o concursado. Então, da mesma forma, ele também poderá fazer em janeiro e retomar essas contratações temporárias. Mais alguma? Mais alguma pergunta para o... Boa noite a todos. Primeiramente eu queria agradecer a presença do Dr. Anderson, da mesma forma que agradeci a Dr. Isaías por ter vindo aqui prestar os esclarecimentos, mas é muito estarrecedor e frustrante, não para nós que somos vereadores, mas para todos esses concursados, ver quantas pessoas estão ocupando as vagas indevidamente de quem estudou e passou no concurso. E ouvi de alguns concursados que Isaías informou que viria aqui para a reunião, convidando os concursados para virem. E eu ouvi alguns dizendo assim: não, a gente não vai, porque a gente está cansado de conversa, de promessa e de mentira. E hoje, a gente vendo esses dados que o senhor trouxe aqui, o senhor não está com falácia, o senhor trouxe provas. Infelizmente, o que vem acontecendo é o governo municipal protelando a oportunidade dessas pessoas assumirem seu cargo. Então, o advogado, a quem eu gosto, ele veio muito despreparado para aquela reunião, porque quando ele fala aqui, eu fiz questão, está registrado em ata, quando ele disse que não havia nenhum contrato no hospital. Eu digo: doutor, o senhor reafirma isso, porque todo mundo sabe que tem vários contratos. A gente vê aqui motoristas passados, como o amigo Bilu, o amigo Nego, que passaram para motorista, e a gente sabe aí quantos contratos para motorista? 20? Desses 3 estão no hospital. É muito frustrante para essas pessoas. Eu espero, sinceramente, que vocês, concursados, continuem com essa luta, que o Dr. Anderson continue também junto a eles, porque é muito triste a gente ver o governo municipal fazer o que está fazendo com o povo de sua terra. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o espaço concedido por esta Casa de Leis.
sempre é uma satisfação, nós somos sempre muito bem recebidos e eu acredito que o diálogo é o instrumento de concretização da paz, de concretização dos anseios dessas pessoas que aqui estão na ânsia de serem nomeadas e tomar posse nos seus respectivos cargos. Então, a nossa espera, o nosso apelo para que a gestão municipal compreenda essa situação aflitiva pela qual os aprovados estão passando hoje e possam realmente, pelo menos aquelas pessoas que estão dentro das vagas, rescindir os contratos e convocar o pessoal que passou dentro das vagas. Mais uma vez, meu muito obrigado e boa noite.